Glória a Deus. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, que alegria estar com vocês novamente. Estive aqui me relembre a data, com os varões aqui. Eu acho que alguns 28, não foi? Foi 28 que eu estive aqui com os amados. E que alegria receber o convite novamente de retornar, de vir aqui novamente para estar um pouco com vocês, servir a vocês. Eu tenho o maior prazer em servir. Eu quero apresentar a minha esposa, Lúcia. Essa linda mulher está comigo há 26 anos. Nos conhecemos, eu tinha 17, ela 16. E o Senhor tem nos sustentado, né, Lúcia? Tem me suportado, tenho suportado ela. É uma querida, é uma ajudadora. Também está comigo ali os 3 mosquiteiros. O Arthur, cadê o Arthur? Arthur veio da outra vez comigo. Samuel, meu filhote, ali o mais novo. E o Nicolas. Nicolas, cadê o Nicolas? Ali, meu sobrinho. Também estão conosco aqui nessa noite. Eu quero ler com os amados um texto em Efésios. Efésios, capítulo de número 1. Efésios, capítulo de número 1. Aleluias. Encontrou, querido? Efésios, capítulo 1. Diz assim o texto: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça e paz a vocês da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Versículo 3: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que ele derramou sobre nós com toda sabedoria e discernimento. Amém? Só até aqui, até o versículo 7, para nós aprendermos, entendermos um pouco sobre isso que o apóstolo Paulo está escrevendo para essa igreja, para esses irmãos, e que também ela é muito útil para nós, essa palavra. E no versículo 7, nós temos 2 palavras, e é redenção e remissão. 2 palavras que o apóstolo está trazendo para aquela igreja, trazendo verdades para aquela igreja. E eu tive a curiosidade. Eu digo sempre que eu não sou de exatas, eu sou de humanas, então sou muito curioso com as palavras, para saber o significado, o porquê que usaram aquela palavra naquele texto, para aquelas pessoas, naquele momento, qual o significado real delas. E pesquisando sobre remissão, pesquisando sobre redenção, que é a primeira palavra que aparece aí, e do latim é redemptionis, que significa resgate ou comprar de volta. E é interessante porque o versículo 4 diz que o Senhor nos elegeu nele, nos formou nele antes da fundação do mundo. E quando nós entendemos que Paulo está falando sobre redenção, ele está falando que essa palavra significa comprar de volta aquilo que foi perdido. Porque quando Adão e Eva pecaram lá no paraíso, erraram lá no paraíso, eles corrompeu toda a humanidade, mas nós já tínhamos sido gerados nele, no Senhor. E aí Paulo vai dizer que ele trouxe redenção, ele comprou de volta.
e nos trouxe ao plano original do Senhor para as nossas vidas. Antes da fundação do mundo, Deus nos elegeu nele. No grego é apolitrosis, e é uma libertação total e definitiva. É a liberação obtida pelo pagamento de um resgate. Então perceba, aquilo que foi frustrado como plano, como direcionamento, como plano original, de nos ter feito caídos como humanidade, como humanos, mas o Senhor já tinha nos gerado nele antes da fundação do mundo. E aí Paulo está dizendo que agora o Senhor trouxe redenção, remissão para nós, e nos trouxe ao plano original, a mim e a você. E a outra palavra que eu grifei é remissão. E remissão também do latim é remissions. E é formado por duas palavras. Remissão significa literalmente o ato de enviar de volta. Então quando o Senhor nos redimiu, quando o Senhor nos remiu, Ele está nos trazendo de volta para o plano original dEle, que nos criou nele, que nos formou nele. Aleluias. No grego é a libertação, é a apésis. Remissão significa libertação, perdão, deixar de lado ou cancelamento de uma dívida. O termo indica remoção das consequências do pecado, tratando a ofensa como se nunca tivesse ocorrido. Significa perdão integral, libertando o indivíduo da culpa. Então decore isso, irmão. Remissão e redenção é trazer de volta. Remissão e redenção é tirar a culpa integral, libertando o indivíduo. Remissão e redenção é o preço que o Senhor pagou pelas nossas vidas. E a que preço isso aconteceu? Porque o texto vai dizer que nele nós temos a redenção pelo seu sangue. Paulo, ele está cheio do Espírito, ele está informando o plano, ele está abençoando, está dizendo que nós somos abençoados nas regiões celestiais. Ele está dizendo que nós somos adotados, que agora nós somos filhos seu, filho dele, por causa do beneplácito. E no grego é eudokia, que quer dizer intenção bondosa e benevolência. Aquilo que Deus fez comigo e com você, a intenção bondosa, a benevolência de nos trazer ao plano original. E a que preço isso aconteceu? E nós vamos entender sobre a que preço isso aconteceu. Pelo sangue de Jesus. E Deus é um Deus de detalhes, irmãos. Deus é um Deus de princípios. Porque existia uma dívida nossa do ser humano nos céus. E dívida do céu se paga com coisas do céu. Dívida da terra se paga com coisas da terra, amém? Porque a nossa dívida, eu estava esses dias discipulando os novos convertidos da época do retiro, bem ali, né? E eu perguntando para eles assim: meninos, são jovens, de quem vocês acham que nós devíamos? Com quem era a nossa dívida? A dívida que nós tínhamos quando Adão e Eva pecaram e tirou a nossa comunhão com o Senhor e trouxe uma dívida para o ser humano. De quem vocês acham, com quem vocês acham que era essa dívida? E aí eles ficavam assim, diziam: pastor, eu acho que foi com o diabo. O diabo? Não. Nós não temos dívida com o diabo. Nós não devemos nada para o fedorento e nojento, nada. A nossa dívida era com Deus. E Deus tratou de pagar essa dívida com coisas dos céus. Ele envia Jesus, porque coisas dos céus são pagas com coisas dos céus. E Jesus era o único que conseguia, foi o único. Porque, irmão, sangue de animais não conseguiria nos trazer a comunhão de volta com o Senhor. Mas Jesus conseguiu. A que preço nós fomos remidos? A que preço nós fomos restabelecidos no plano original do Senhor? Jesus foi o pagamento perfeito. Porque o sangue de animais não nos traria redenção, pois são coisas da terra somente. E a nossa dívida era com Deus e precisava ser paga com coisas dos céus. Então Jesus veio dos céus, veio até a terra, se tornou homem e conseguiu seu preço para que eu e você voltássemos à comunhão com o Senhor. O sangue do Senhor Jesus nos aproxima.
Porque o texto vai dizer que mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo. A que preço nós somos redimidos? A que preço o Senhor trouxe redenção para nós? Pelo sangue do Senhor Jesus. Efésios 2,13 diz esse texto: o sangue nos livra da ira vindoura, como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira vindoura. Romanos capítulo 5, versículo 9. Paulo está escrevendo com a igreja gentílica, para a igreja de Roma. A que preço aconteceu a nossa redenção e a nossa remissão? O preço do sangue do Senhor Jesus. Porque o sangue nos garante a vida eterna. Jesus lhe disse: eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu os ressuscitarei no último dia. Porque o sangue desse Jesus não somente nos remiu, nos redimiu, o sangue do Senhor Jesus nos garante a vida eterna, meu irmão, minha irmã. A que preço isso aconteceu? Tem uma frase que eu gosto que diz assim: o Filho de Deus tornou-se filho do homem, para que os filhos dos homens se tornassem filhos de Deus. A que preço houve a nossa redenção, a nossa remissão? O preço do Jesus, que pagou com um preço caríssimo. Para nós foi de graça, mas para o Deus Todo-Poderoso custou a vida do seu Filho. E uma vez redimido, irmãos, nós entendemos agora como fomos redimidos, o que aconteceu para a nossa remissão. Nós entendemos agora o que significa remissão e redenção. É trazer de volta, é voltar ao plano original. Foi isso que Jesus fez. E uma vez compreendendo, entendendo sobre sermos agora remidos pelo Senhor, nós precisamos, e eu quero trabalhar com 3 coisas aqui nessa noite, para nós que somos remidos no Senhor, amém? Se você não se encontra ainda como redimido, eu creio que nessa noite será a noite de você encontrar redenção para a sua vida. Porque uma vez redimido, agora nós precisamos ter espírito de sabedoria. Eu quero que você volte para Efésios aí, capítulo de número 1 ainda. E lá no versículo 15, versículo 15 do capítulo 1 de Efésios, diz assim o texto: por isso, também eu, ouvindo da fé que existe entre vocês no Senhor Jesus e do amor que tem por todos os santos, não deixo de dar graças a Deus por vocês, mencionando-os em minhas orações. 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, lhes conceda um espírito de sabedoria. Paulo estava dizendo para os irmãos de Éfeso: vocês foram redimidos pelo sangue de Jesus, vocês foram voltados ao plano original de Deus, porque vocês foram criados, formados no Senhor, em Deus, antes da fundação do mundo. E pelo beneplácito da misericórdia do Senhor, o Senhor nos trouxe ao plano original, amém, glória a Deus, isso é bom. Mas agora, como remidos, vocês precisam ter o espírito de sabedoria, de entender, de compreender, para que possam entender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que ultrapassa todo entendimento. Porque uma vez remidos, irmãos, nós precisamos pedir ao Senhor o espírito de sabedoria. E eu lembro das minhas experiências em Juazeiro do Norte. Cheguei em Juazeiro do Norte, primeira vez, primeiro campo pastoral. E aí, eu lembro que nós íamos muito ao monte, com um amigo lá, um jovem chamado Ítalo. E um dia o Ítalo liga para mim pela manhã, disse assim: pastor, vamos ali pegar um jovem lá da igreja, que ele está lá na igreja tal, estão tentando expulsar lá um bicho dele, um demônio,
e não conseguiram. Vamos lá. Irmãos, e para mim, irmãos, eu confesso para os irmãos, eu nunca tinha expulsado um demônio. Nunca na minha vida. Só os meus que eu brigava com eles para saírem de mim. Mas com outra pessoa nunca. E eu fiquei, Jefferson, meio com medo, mas com dever de ter que ir. Porque agora eu era pastor, então eu precisava ir lá e o jovem me via como pastor. E aí eu lembro que eu fui lá com o Ítalo no meu Fiatzinho. E eu disse, vamos lá, Ítalo. Quando chegamos na rua, ele disse, está ali, pastor, está ali o jovem, para aí para o carro. Eu parei o carro no trânsito infernal de Juazeiro. Ele disse, Maurício, entra aqui, Maurício. Maurício entrou nesse Fiat. E Maurício foi atrás conversando com o Ítalo. Eu na direção e no retrovisor, morrendo de medo do menino se endemoniar dentro do carro e ser uma confusão naquele carro e um acidente. Pense num dia. Aí o Ítalo disse assim, pastor, nós vamos levar ele para onde? Lá em casa não dá certo que está tendo um velório. Ele disse, não, vamos levar para a igreja. Lá na igreja a gente faz lá. Quando nós chegamos lá, colocamos o Maurício para dentro da igreja. E aí Maurício, entenda isso, irmão, espírito de sabedoria. E Maurício começou a se manifestar e começou a falar algumas coisas. O Ítalo dizia assim, pastor, vamos expulsar. Irmão, todos os nomes de demônio que eu aprendi lendo o livro de Edir Macedo, Guias, Caboclos e Orixás. Todos eu disse, Tranca-Ruas, Zé Pilintra, não sei quem mais. Lá eu disse todos e não saía. E Maurício ficava rindo de nós. O Ítalo dizia assim, pastor, tem alguma coisa errada. Vamos cantar um hino, pastor. Irmão, eu ia indo no que o Ítalo estava dizendo, porque eu nunca tinha tido nenhum tipo de experiência de fazer aquilo. Então o que o Ítalo dizia, eu ia lá, vamos, traga a harpa. Começamos a cantar e Maurício fazia assim, ai não, eu não aguento. Aí nós pegávamos o óleo da unção e passávamos nele. Ele dizia, não, tá ardendo. E nós lá, e nada dos bichos vai sair. E aí eu disse assim, o Ítalo, vamos orar. Porque orar eu sabia que era uma coisa que dava certo. Vamos orar, Ítalo. E quando nós estávamos orando, o Senhor nos revelou através do Espírito que o Maurício estava bêbado e que o demônio entrava em algum momento em Maurício e outras vezes saía de Maurício. E que aquelas coisas de ai, não cante, era tudo invencionice de Maurício. E aí Maurício disse, eu vou embora. Aí o Ítalo disse, você não vai. O Ítalo foi para o portão. Maurício voou no pescoço do Ítalo. Eu voei no pescoço do Maurício, irmão, foi embora pastoreado tudo. Já era o homem ali. Eu voei no pescoço de Maurício. E aí caímos os três assim nas cadeiras, fomos patifados de cadeira. E aí o Ítalo caiu por cima dele com o braço virado. Ele dizia, ai meu braço. E aí o Ítalo dizia assim, tá vendo, você não está endemoniado, Maurício. Porque endemoniado não sente dor. Ele disse, não estou mesmo não, eu não quero saber desse Deus de vocês não. E aí ele começou a falar, por que ele fez com que meu pai, deixou meu pai ir embora? Por que minha mãe assim assado? Por que essas coisas aconteceram? E nós começamos a ministrar sobre a vida de Maurício. O Espírito Santo nos tomou naquele momento, falando com ele. E ele falava assim, ai agora vocês são boiolinhas para ficar chorando? E nós começamos a ministrar com Maurício, falamos com ele, falamos que o Senhor era bom, que o Senhor amava ele, que nós fomos ao encontro dele, porque o Senhor tinha enviado, tinha mandado. E aí Maurício foi embora. Dessa vez ele foi embora. E aí passou um dia, o Ítalo foi lá em casa e eu disse, Ítalo, vamos lá no Maurício? Eu acho que nós exageramos na sessão de descarrego com o Maurício. E aconteceu o retiro, Maurício foi para o retiro com o Ítalo. Maurício aceitou a Jesus. Maurício ficou um tempo na igreja com o Ítalo. Todas as vezes que eu vi o Ítalo, perguntava, Ítalo, cadê o Maurício? Continua na igreja? Ele dizia, pastor, depois daqueles enforcões ele não sai mais não, pastor. Senão nós vamos dar outros enforcões nele. Esses dias perguntei o Ítalo pelo Maurício. O Maurício entrou num devaneio de estudar demais a palavra. Entrou muito nas discussões de calvinismo e arminianismo. E aí Maurício, infelizmente, apostatou da fé. Mas perceba, irmãos, depois de remido, eu creio que o Senhor me redimiu.
Eu creio na minha redenção, mas eu precisava ter entendimento, compreensão. E é o que Paulo está dizendo para os irmãos aqui. Vocês precisam ter sabedoria do Espírito Santo. Vocês precisam ter. Porque Paulo vai dizer: e conhecer o amor de Cristo, que ultrapassa todo entendimento, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Essa é uma descrição, irmãos, de Isaías com o Senhor Jesus como Messias. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e fortaleza, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Porque perceba, irmãos, redimidos, salvos, perdoados agora, andemos em espírito de sabedoria. Porque o Pai, Ele quer nos dar, nos conceder o espírito de sabedoria. Como Paulo está escrevendo aqui no versículo de número 3, no capítulo 1 e versículo 17 de Efésios. Espírito de sabedoria. O Senhor nos trouxe ao plano original. O Senhor já nos redimiu. Aleluia. O Senhor nos trouxe de volta para aquilo que Ele tinha planejado lá no início, antes da fundação do mundo. Agora, como salvos e redimidos, nós precisamos andar em espírito de sabedoria. Terceira coisa, depois de redimidos, agora nós temos que conhecer, ter conhecimento pleno de Deus. Porque a parte B do versículo 17 aí que nós estávamos abertos: conceda-lhe um espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, do Senhor. Nós precisamos, irmãos, como redimidos, temos a plena revelação do conhecimento do Senhor. Oséias vai dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. João vai dizer: e a vida eterna é essa, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Nós precisamos conhecer o Senhor. E conhecer a Deus tem a ver em andar com Ele. Então, como remidos, como o Senhor redimiu as nossas vidas, nós precisamos andar com Ele, caminhar com Ele. Porque Deus não quer muito de mim, Ele quer tudo de mim e de você. Porque não se trata de abandonar as coisas proibidas, se trata de renunciar às coisas permitidas para andar com Deus. Porque agora nós somos homens e mulheres redimidos e redimidas. Existe uma frase que eu vi esses dias, que diz que Deus não se estuda, Deus se experimenta. Salmos 34:8 diz: provem e vejam que o Senhor é bom, feliz o homem que nele se refugia. Provem e vejam que o Senhor é bom. Então, aquele que nos redimiu, aquele que trouxe redenção para as nossas vidas, tem o desejo de andar conosco, de caminhar conosco. Você não se relaciona com Deus estudando, você se relaciona com Deus praticando, indo, caminhando, estando com Ele, andando com Ele. Porque Lucas vai dizer, irmãos, quando está escrevendo para Teófilo, ele diz sobre Jesus: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. O que vai fazer a diferença na minha vida, na nossa vida, como cristão, como redimidos, é o evangelho prático nas nossas vidas, não o evangelho teórico. É o estar com Deus, é o caminhar com o Senhor. Então, redimidos, salvos, perdoados, agora tenhamos conhecimento de Deus. Conhecer é andar com Ele. Eu vi esses dias um moço postando dizendo assim: vocês lembram de Enoque? Vocês sabem para quantas que pregou? Quantas pessoas Enoque evangelizou? Quantas pessoas Enoque orou? Nenhuma. O texto diz que Enoque andava com Deus, que Enoque andou com Deus, e isso foi suficiente para o Senhor o levá-lo.
Andar com Deus faz toda a diferença na vida do redimido, na vida daqueles que foram resgatados pelo Senhor. Vocês lembram dos 2 discípulos no caminho de Emaús? Quando o Senhor estava falando com eles, e quando o Senhor revela-se para eles lá, quando está partindo o pão, eles vão dizer: por isso que ardia em nosso coração quando Ele falava. E imagina, irmãos, aqueles homens tinham dado alguns quarteirões com Jesus, e algo eles sentiam que algo mudou, algo era diferente na fala. Imagine uma vida toda andando com Jesus. A que preço houve a nossa redenção? A que preço houve a nossa remissão? A que preço? Ao preço do amado sangue do Senhor Jesus. Do que nós vamos celebrar nessa noite. Eu estava vendo os últimos momentos principais de Jesus. A agonia no horto, lá no Getsemane. Quinta-feira, aproximadamente às 22 horas, Jesus experimenta profunda dor física e espiritual, suando sangue enquanto ora. Na quinta-feira isso aconteceu. Escute, isso era o começo do processo da nossa redenção, da nossa remissão. Quinta-feira, 22 horas. Jesus é preso. Ocorre por volta da meia-noite, de quinta-feira para sexta-feira. Jesus é crucificado, pregado na cruz, ao meio-dia, na hora sexta. A que preço houve a nossa redenção? Às 3 horas de agonia na cruz, do meio-dia às 15 horas, a 9ª hora, foi o período de sofrimento final antes da sua morte. Andar com Jesus, andar com Deus, vai te fazer compreender e entender tamanho preço que foi pago naquela cruz. Quantos aqui assistem The Chosen? Eu estou aguardando sair a última temporada. E eu choro com aquilo que eu assisto. Eu estava vendo esses últimos dias algumas postagens que eles não conseguiram concluir a gravação da crucificação. Tiveram que parar muitas vezes, porque eles entravam em prantos, eles choravam com aquilo que eles estavam vendo. Com certeza porque passaram muito tempo juntos com aquele ator representando Jesus e vendo naquele sofrimento. Agora imagine andando com homens imperfeitos e eles sentem essa dor, essa tristeza. Imagine aquele que anda com Deus vai conseguir entender, compreender aquilo que o Senhor fez por nós. A Bíblia, ela não especifica o horário exato, mas a ressurreição de Jesus ocorreu no início do domingo, primeiro dia da semana, provavelmente entre o pôr do sol de sábado e o amanhecer do domingo. Quando as mulheres chegaram ao túmulo, ainda escuro, ele já estava vazio. Ele já estava vazio. Paulo vai dizer no versículo 17 ainda, versículo 18: iluminados os olhos do coração de vocês, para que saibam qual a esperança do seu chamado e quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos. Iluminados os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança do seu chamado e quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então, quando nós temos o pleno conhecimento de Deus, os olhos iluminados, a esperança no seu chamado, nós agiremos como remidos. Nós agiremos como aquele que o Senhor trouxe redenção sobre as nossas vidas. Jesus, a que preço aconteceu essa redenção? A que preço o Senhor trouxe para nós o retorno, a volta
do plano original de Deus, de termos sido formados e gerados nele, e agora o Senhor está nos trazendo de volta. Eu não sei, meu irmão, como você chegou aqui nessa noite, mas eu sei que o Deus Todo-Poderoso sabe. Eu não sei como você tem compreendido, entendido o processo de redenção na sua vida, nesses dias que você está sendo ministrado aqui. Foi pago um preço. Foi pago um preço caríssimo, porque foi o único Filho do Deus Todo-Poderoso que veio para morrer por mim e por você. Eu queria te convidar a ficar de pé nessa noite. Eu quero orar com você. Eu quero orar por você e com você. Queria chamar os meninos do louvor para vir aqui, por favor. Existe um cântico, uma adoração. Aleluias. Que diz que a morte venceste. Aleluia. Aleluia. Venham, meninas. Me ajude, meninas. A tumba vazia. E eu queria que nessa noite, meu irmão, minha irmã, você que está aqui nesse lugar, o Senhor te trouxe a esse lugar. E eu queria que você lembrasse dessa redenção que o Senhor fez por mim e por você. De como o Senhor nos resgatou, nos comprou de volta. Nos comprou de volta. Porque nós tínhamos sido condenados quando Adão pecou e desobedeceu. E quando nós criamos o ambiente, quando nós criamos o local, quando nós criamos a oportunidade, o Senhor sempre virá. Eu gosto de pensar que quando o Senhor vinha estar com Adão e Eva, todas as tardes na variação do dia, diz a palavra. E o texto diz que no dia que eles pecaram, o Senhor veio lá de novo. O Senhor não disse assim: eles erraram, pecaram, então não vou lá. Mas o Senhor foi lá novamente para falar com eles. E foram eles que se esconderam do Senhor, porque eles dizem que tiveram vergonha. Ouviram a voz, nós ouvimos a sua voz e nós nos escondemos, porque estávamos nus. Estavam inventando uma desculpa, porque eles já estavam nus desde que foram formados. Então, quando nós entendemos do que o Senhor fez e nos trouxe de volta, comprou de volta ao plano original, de como tínhamos sido gerados neles, como tínhamos sido formados nele, o Senhor me levou e levou você ao plano original. E eu não sei se nessa noite aqui tem alguém que tem entendido, compreendido, irmãos, que quando Adão e Eva erraram, nós fomos condenados, mas o Senhor, através do sangue de Jesus, nos colocou no plano original. De volta a Ele, a comunhão com Ele. Deus, em nome de Jesus, feche os seus olhos nessa noite. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor por nos trazer a esse lugar, Senhor. Mas sobretudo queremos agradecer ao Senhor pela revelação da Tua palavra. Deus, nós te agradecemos, Pai, pela Sua misericórdia de ter enviado Jesus para nos levar ao plano original, Senhor. Ao plano original de voltar a ter com o Senhor comunhão, a possibilidade de andar com o Senhor, a possibilidade de ter sabedoria no Espírito, para poder discernir todas as coisas, Senhor. Pai, nós agradecemos, Pai. Deus, que o Senhor nos abençoe nessa noite. Pai, sobre tudo aquilo, Pai, que o Senhor tem ministrado aos corações da Tua igreja nesses dias. Senhor, que esses dias sejam dias diferentes. Que esses dias, amado e soberano, sejam dias que eles vão entender, compreender que o Senhor venceu a morte, que
porque o Senhor é poderoso. Aleluias. Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Quero agradecer a oportunidade. Obrigado, irmãos. Deus abençoe. Glória a Deus.